Pessoal, nós estamos caminhando numa parte especial da nossa série de estudos a respeito dos encontros de Jesus, ou nos encontros com Jesus, nos evangelhos. É uma parte um pouco diferente do que a gente geralmente faz, porque a gente está estudando a relação de Jesus com os fariseus. E existem várias passagens que narram esses encontros. Então, diferente do que a gente fez até aqui, a gente não consegue olhar, esgotar esses encontros e as lições disso. Então, eu na semana passada fiz uma introdução da importância de a gente dar um foco nisso, porque estudar a relação de Jesus com os fariseus é estudar também um pouco da ação dos falsos mestres hoje e como nós devemos lidar com os falsos mestres. Então, especialmente pensando no contexto da juventude, os perigos que os falsos mestres representam, o porquê que a gente tem que estar atento a isso. E a nossa proposta é ver como Jesus interagiu com esses homens, para a gente tomar isso como modelo. E analisando a ação desses homens, a gente percebe como eles se comportam hoje em dia também. Porque os fariseus, os escribas, os mestres da lei lá dos dias de Jesus, eles continuam propagando hoje mentiras, falsas religiões, que têm os mesmos efeitos que o judaísmo distorcido da época de Jesus. Mas a gente, como eu falei, é um pouco diferente do que a gente tem feito, a gente não olha um único texto, esgota aquele texto e pronto, é o único encontro que Jesus teve. Não, Jesus teve vários encontros nos evangelhos. Então, a proposta é um pouquinho diferente, por isso que na semana passada a gente fez uma introduçãozinha aí. Agora sim, se vocês olharem, por exemplo, Mateus 23, a gente não vai estudar Mateus 23, porque seria um estudo realmente longo, a gente vai fazer algumas considerações em cima disso depois, não hoje. Mas se vocês só passarem os olhos aí por Mateus 23, vocês vão reparar que esse é um dos duros discursos que Jesus tem contra esse grupo. E seria muito extenso para a gente estudar tudo, né? Pega aí o capítulo 23 inteiro. Mas você pode perceber aí várias características desses homens que Jesus aponta. Então, se a gente fosse traçar um perfil desses homens, certamente a gente teria que passar por Mateus 23. É talvez o maior discurso que Jesus tenha contra os fariseus, contra os mestres da lei. É famoso, porque vocês devem ver aí, a partir do versículo 13, que Jesus faz uma série de lamentos. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Depois no 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 15, ai de vós. 16, ai de vós. E ele, 23, ai de vós. 25, ai de vós. Então são os ais, são os lamentos. E Jesus com isso ele aponta os erros, aponta a falsa religião que aqueles homens defendiam, como essa falsa religião funcionava, qual era o caráter desses homens. Então, se a gente quisesse traçar um perfil desses homens, a gente teria que passar por Mateus 23 e por outros textos. Mas o nosso foco não é apenas ou principalmente no perfil desses homens. O nosso foco é na postura desses homens. Ou seja, quando eles estavam interagindo com Jesus, o que eles revelavam e como eles reagiam. Quando eles estavam diante da verdade, diante do evangelho, diante de Jesus, o que eles faziam, como eles respondiam àquilo. E então é claro que a gente pode perceber algumas características, mas o nosso foco não é tanto no perfil deles. O falso mestre, ele faz assim, assim, ele é assim, 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 assim. O nosso foco é como eles reagem. Qual que é a postura deles? Quando eles são confrontados, como eles respondem a isso? Como que é essa interação? Porque do mesmo jeito que esses fariseus, esses escribas, reagiram a Jesus, eles vão reagir a gente também. Porque nós falamos a verdade assim como Jesus falava a verdade. E o modo como esses homens respondiam a Jesus é o modo como esses homens vão responder a gente. Aliás, o próprio Jesus deixou isso claro lá em João 15. Se vocês olharem em João 15... vocês vão ver que Jesus deixou claro que o tratamento dado a nós, os seus discípulos, seria igual ao tratamento dado a ele. Em João 15, 18, você lê o seguinte. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim... E Jesus certamente pensa aqui nos falsos mestres, nos fariseus, nos escribas da época. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, a gente deve olhar para as reações desses homens esperando algum grau de semelhança com o que vai acontecer com a gente. Então, se, como a gente viu na semana passada, nós vamos encontrar com falsos mestres, nós vamos lidar com os falsos mestres, nós temos uma responsabilidade de se posicionar diante desses falsos mestres, o que esperar da postura deles? O que esperar da conduta deles em relação a nós, em relação à verdade, em relação aos embates, às interações que a gente vai ter com eles? Então esse é o nosso foco, na postura. Como eles reagem, como eles falam, o que eles falam, como eles respondem a esse contato com a verdade. Para que a gente esteja preparado. E como eu falei, estudar por completo todos os encontros que Jesus teve tomaria muito do nosso tempo, e não é essa a proposta aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir em João 8, e a gente vai tomar esse texto como uma amostra. Então, a partir desse recorte, a partir dessa amostra, a gente vai tirar lições que podem se aplicar a outras situações em que Jesus encontrou com esses homens. Então, aqui é um exemplo do que aconteceu nos vários encontros que Jesus teve. E a partir dessa amostra, a partir desse recorte, a partir desse exemplo, a gente tira alguns princípios que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia hoje, na nossa interação com esses homens, na nossa interação com esses falsos mestres, quando elas acontecerem. Só que vocês vão olhar que o trecho todo ele é muito extenso. A gente vai ver do versículo 12 até o 59. E não tem condição da gente fazer toda aquela divisão que a gente faz, sempre dando uma atenção especial a cada palavrinha. Então, vai ser um pouco diferente o que a gente vai fazer aqui. É uma abordagem um pouquinho diferente, porque é muito grande. Eu ficaria um ano para expor tudo isso daqui. Então, não dá, não tem como, né, Black? Não rola. Então, a gente precisa adotar uma abordagem um pouco mais panorâmica. Então, como que a gente vai fazer? É assim. Eu vou ler, eu dividi o texto aqui em alguns parágrafos, alguns blocos menores, para a gente não estudar tudo de uma vez, não é muita coisa, senão vocês vão ter que se segurar aí, aperta o cinto e eu vou no modo metralhadora, mas aí não é muito proveitoso, a gente não consegue refletir em cima disso. Então a gente vai fazer uma divisãozinha por blocos, eu vou mencionando para vocês, e a minha proposta é que enquanto eu estou lendo e explicando, vocês, individualmente, vocês vão anotando mentalmente, se você tem uma boa memória, ou fisicamente, como o Gilberto faz ali com o seu Samsung Note, todo chique, né? Ou old school, como o Pedrão e o Nicolas fazem aí, né? Vocês vão anotando traços, posturas desses homens, como esses homens reagem. O que eles fizeram aqui? Os falsos mestres reagem com ironia. Os falsos mestres reagem com sarcasmo. Os falsos mestres reagem com violência. Sei lá. Vocês vão anotando isso conforme eu for lendo e explicando. Certo? E aí a gente terminando de explicar um bloquinho, eu ouço o que vocês anotaram e aí eu coloco junto com vocês algumas contribuições minhas, alguns destaques aí ao texto, certo? Então, é para vocês verem que é um pouquinho diferente aí do que a gente geralmente faz. Porque geralmente a gente pega um único texto, pequeno, menor do que esse, a gente faz as nossas divisões, mensagem central, aquela coisa toda, mas não dá para fazer isso aqui, senão tomaria muito tempo. Então a gente vai fazer uma coisa mais panorâmica e a gente vai pensar observações disso, certo? A gente vai traçar a postura desses homens a partir dessa leitura panorâmica aí. Entenderam? Certo? Ok? Todos de acordo? Então, beleza. Até porque isso não é uma democracia, né? Então, se é de acordo ou não, como a coisa vai ser, né? Então, vamos lá. Seguinte, nós vamos ler hoje os versículos 12 ao 20. Tá? Vai ser a primeira parte aí, a gente vai se concentrar só nos versículos 12 a 20. Mas você não pode perder de vista o bloco todo, tá bom? Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que o versículo 11 da sua Bíblia termina com um colchete, certo? O versículo 11 na sua Bíblia tem um colchete aí, não tem? Não tem? Deveria ter um colchete. Na minha tem um colchete. A Bíblia de quem tem um colchete aí no... Ok. E se você olhar lá no capítulo 7, no versículo 53, começa com colchete. Quem terminou com colchete, começou com colchete lá no finalzinho do capítulo 7. Por quê? Se vocês olharem aí, metade do capítulo 8, ou pelo menos um terço do capítulo 8, é aquela história da mulher adúltera. E existe muita discussão se essa parte do Evangelho de João foi realmente escrito por João, ou se era uma história que foi adicionada depois.
Era uma história conhecida que o pessoal que fazia a cópia deixava lá do ladinho e em determinado momento alguém passou isso para dentro da Bíblia. E aí ficou aí. O tradutor, o pessoal que trabalha com bibliologia, né, com a manuscritologia, eles precisam indicar, e por isso que as Bíblias de vocês deveriam ter indicado, que esse texto ele pode ser que não estivesse no original. Então, por isso que eu não vou pregar em cima desse texto. Mas pastor, quando é que vai ter o encontro de Jesus com a mulher adúltera? Não vai, porque esse texto aqui a gente tem dúvida se realmente estava no original ou não. Certo? Se é realmente parte do Evangelho de João ou não. Não ensina nenhuma mentira, não ensina nada errado, mas talvez não seja a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, então a gente não explica, porque não é Deus falando. A gente pode aprender várias coisas, mas eu posso pegar vários livros aqui, ali da biblioteca, e explicar para vocês várias coisas verdadeiras, mas que não são necessariamente a palavra de Deus. Mas, por que eu estou falando isso? Porque se vocês olharem aí o capítulo 7, a partir do versículo 10... vocês vão ver o contexto em que isso aqui está acontecendo. João 8, de 12 a 59, acontece no contexto da festa dos tabernáculos, que era uma das grandes festas que os judeus tinham. Além da Páscoa, você tinha a festa dos tabernáculos, você tinha pelo menos 3 grandes festas ali. A festa dos tabernáculos era uma dessas festas. E é nessa festa que Jesus tem esse embate com os fariseus. Então você tem que pensar no ambiente em que isso está acontecendo. Jerusalém está fervendo de gente. Jerusalém está saindo gente pelo ladrão, tem gente de tudo quanto é lugar. Os judeus de várias regiões do mundo estão lá celebrando a festa dos tabernáculos, o templo está lotado, o templo tem várias celebrações, vários rituais, várias práticas ali acontecendo, e no meio desse aglomerado todo, você tem ali Jesus tendo esse embate com os fariseus. Então é um embate que tem projeção. As pessoas estão vendo isso acontecer. E pessoas de fora de Jerusalém estão vendo isso acontecer. Então é um contexto importante aí. E é nesse contexto, então, que começa o versículo 12. Então, finja aqui o capítulo 7, 52, pula direto para o 8:12. Tá bom? Então aí, essa parte da mulher adúltera a gente deixa de ladinho, porque tem toda aquela discussão, quando eu vou tratar aqui com vocês agora, a gente precisaria de um daracho só para falar sobre isso, para explicar tudo isso e tudo mais. Em todo caso, quem quiser saber mais, procura lá sobre crítica textual, dá uma pesquisada a respeito disso, e vocês vão ter uma ideia do que é esse colchetes aqui. Em todo caso, a partir do versículo 12, a gente tem certeza que está mesmo no Evangelho de João. Então a gente sabe que é a palavra de Deus, e é por isso que a gente vai explicar aqui. Então esse primeiro trecho vai do versículo 12 ao 20. Mas se você olhar lá no versículo 59, você vai ver qual é o final desse encontro que Jesus tem com os fariseus. Como que termina o diálogo? A Síria aí tá curiosa. Você vai entender daqui a pouco, Síria. Fica tranquila, vou explicar aí. Olha só o versículo 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Ou seja, o que começou como um diálogo terminou como uma tentativa de homicídio. A coisa esquentou. Então a gente vai ver ao longo dessa narrativa aqui como que essa temperatura foi subindo. E comentando a respeito dessa porção, o pastor John MacArthur ele tem uma observação muito interessante. Ele fala assim, olha, geralmente os conflitos crescem, escalam em 4 etapas. Geralmente você está com alguém assim conversando e aí você discorda de algo da pessoa. Então você tem o primeiro nível dessa discordância, desse conflito, é intelectual, é uma discordância intelectual. Você pensa que você pensa que bolo de abacaxi é bom e eu tenho certeza que é ruim. Né? E aí, tá lá, mas é no nível intelectual. Eu acho que bolo de abacaxi é ruim, porque é ácido, porque só gente idosa gosta de bolo de abacaxi, o jovem gosta de bolo de Nutella, aquela coisa toda, tal, né? Fora a Esther, que gosta de vinho com passas, aquela coisa toda, enfim, a ameixa, essas coisas aí, mas é por causa disso. Aí a pessoa diz, não, você tá errado, o bolo de abacaxi é bom, porque é uma coisa natural, saudável, beleza, né? É no nível intelectual, mas o próximo passo já não é mais intelectual. O próximo passo do conflito já é um desafeto emocional. Porque a pessoa se sente ofendida por você discordar dela. Já sai do nível intelectual e já começa a mexer no coração. Já começa a mexer com as emoções. A pessoa já começa a ficar um pouco incomodada com aquilo. Não, mas é evidente que bolo de abacaxi é melhor. Você não sabe, não, mas como assim? Eu fico até ofendido de você falar uma coisa dessa. E começa a ter uma coisa emocional. O próximo passo já é
uma investida verbal, começa um abuso verbal. As pessoas já começam a falar, não, mas quem gosta de bolo de abacaxi é muito burro. Aí, opa, já começa a subir a coisa. Você estava chamando de burro? Aí já começa a coisa, não, porque quem gosta de, pelo amor de Deus, não tem condição. E a coisa já começa a aumentar. Não, porque isso é isso, porque aquilo, porque não sei o que lá. Começa, e qual que é o último passo? As vias de fato. Né? Vai para pancadaria. E aqui nessa história, parece que você tem essa evolução acontecendo em algum grau. Porque Jesus começa fazendo afirmações que têm a discordância dos fariseus. Os fariseus ficam bravos com aquilo que Jesus diz e terminam a história, então, querendo matá-lo. Então aqui a gente vê essa evolução de modo bem marcado aí. Mas tudo começa, ou pelo menos nesse trecho, aí no versículo 12. Então vejam aí o que diz, eu vou lendo e explicando. Enquanto eu vou fazendo a leitura, vocês vão anotando aí o que vocês observam do comportamento, das reações desses homens, tá bom? Vamos lá, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Jesus está na festa dos tabernáculos, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você já deve ter ouvido falar que em João existem várias afirmações, eu sou de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Esse eu sou, essa expressãozinha eu sou, ela geralmente é colocada como uma referência que Jesus faz à sua divindade. Porque você deve lembrar que lá no Antigo Testamento, quem referia-se a si mesmo como eu sou? Deus. Quando Moisés falou, quem me envia lá para falar para os judeus? Deus falou, diga que eu sou, me enviou a vocês, mostrando a autossuficiência, a autoexistência de Deus. Ele não era, ele não será, ele é. Ele sempre foi e sempre será. E esse nome, então, é um nome que é conhecido dos judeus. E em João, parece que Jesus repete várias vezes esse eu sou. E quando ele fala esse eu sou, os judeus, de algum modo, lembravam do que, como Deus tinha se referido no Antigo Testamento. E parece que essa é a intenção de Jesus mesmo, porque olha aí o versículo 24. Por isso que eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Aqui não tem complemento. Eu sou o quê? Jesus fala, você tem que crer que eu sou. Ou seja, você tem que crer que o Deus lá de Moisés sou eu. Eu sou o mesmo Deus. Eu sou Deus. Se vocês olharem aí o versículo 28, a mesma coisa. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E não tem complemento depois. E se vocês olharem por fim o versículo 58, antes deles pegarem nas pedras, Jesus termina falando. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então quando Jesus fala eu sou no Evangelho de João, parece que realmente ele está pensando nesse título divino. E com isso ele está falando, eu sou o próprio Deus. Eu sou Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Só que aqui ele mostra, além desse eu sou, ele fala alguma coisa a mais. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Como eu disse para vocês, Jesus está na festa dos tabernáculos e parte das celebrações da festa era você acender tochas, era você acender o candelabro, para que à noite tudo ficasse iluminado. Isso acontecia aí vários dias à noite. O pessoal pegava tochas menores, acendiam as tochas menores ali no candelabro, nas tochas maiores, que eram acesas pelos sacerdotes, e era uma noite muito festiva. Eles dançavam, celebravam, e a cidade toda ficava iluminada, e especialmente o templo ficava iluminado. Isso porque eles estavam celebrando na festa dos tabernáculos o período em que Deus guiou o povo no deserto. Como foi que Deus guiou o povo no deserto durante a noite? Para onde eles deviam ir? Por meio da coluna de fogo. E durante o dia era uma coluna de fumaça. Então, para lembrar disso, na festa dos tabernáculos, os judeus iluminavam Jerusalém, especialmente o templo, com essas tochas. E era um dia muito festivo, e era um dia ali, era uma noite muito alegre, e era tudo muito iluminado, ficava tudo muito bonito ali. E provavelmente Jesus aproveitou essa oportunidade, era uma festa conhecida pela iluminação, pelas essas tochas e tudo mais, ele falou, quer saber? Toda essa luz, tudo isso é muito legal, é muito bom, é muito bonito, mas essas luzes, essas tochas, elas apagam. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus pega um elemento gráfico que estava acontecendo ali e ele aplica aquilo a ele mesmo.
Então quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele parece que está puxando essa referência, ele está aproveitando aquilo para falar isso. E essa afirmação, eu sou a luz do mundo, os fariseus que ouviam isso, eles entenderam na hora o que Jesus estava falando. Porque se vocês olharem lá em Isaías 42, vocês vão ver que desde o Antigo Testamento havia uma promessa que é feita várias vezes, Isaías 42, Isaías 49, enfim, vários textos dos profetas mostravam que o Messias, ele seria luz para as nações. Ou seja, ele seria luz para o mundo inteiro. Ele guiaria o mundo inteiro à verdade. E os judeus, quando ouviram Jesus falando, eu sou a luz do mundo, a partir das tochas que estavam ali, eles falaram, opa, o que esse homem está falando, eu sei o que ele quer dizer. Ele não está dando ponto sem nó, não. Olha aí o que diz, por exemplo, Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Gentios aqui como as nações que não são judaicas, né? Os não-judeus. E várias vezes essas expressões aparecem, de luz para os gentios. Então quando Jesus fala, eu sou a luz, naquele contexto da festa, ele chama a si mesmo de Deus, e ele fala que ele é a luz para as nações, você junta os pontos, ele está falando que ele é Deus, ele é o Messias. É uma afirmação forte que ele está fazendo aqui. E isso entrava um pouco em choque com a visão que os fariseus tinham. Porque os fariseus tinham esse texto, os fariseus celebravam a festa, mas para os fariseus a luz era o Antigo Testamento, era Israel, eram as tradições que eles tinham criado, eram os mestres que ensinavam o povo, esses poderiam se chamar de luzes, porque eles conduziam as pessoas, na mente deles, para a santidade, para a verdade, para a justiça. Então como que você ilumina, como que você guia alguém? Por meio dos ensinos das tradições, por meio do ensino dos mestres aqui. Isso sim é luz. Então Jesus poderia falar, ó, eu sou uma luz, tem várias. Tem o Jeiel, que é o Rabino Jeiel aqui, tem o Rabino Jean aqui e tudo mais. Nós todos somos luzes, algumas luzes, umas luzes. Mas os mestres são luzes. Todos nós conduzimos o povo com a nossa tradição. Todos nós conduzimos o povo com o nosso ensino, com a lei de Deus. Tudo isso é luz. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala, eu sou a luz. Opa, a coisa aqui é mais séria. Ele não é como os fariseus pensavam. Ele se coloca acima disso tudo. Ele se coloca como o Messias. E isso então é um choque, porque Jesus mostra que ele é o caminho para a verdade, ele é o caminho para a justiça, ele é o caminho para a liberdade, ele é o caminho para a salvação, ele é a luz. Não os outros ou as outras coisas. Se vocês olharem aí João 1, vocês vão ver que desde o comecinho de João, isso está muito claro. João parece que quer deixar essa figura, esse título de Jesus na nossa mente. Olha aí o que diz João 1,9. Olha o 8, a partir do 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, falando de João Batista, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Só há uma luz que é a luz com L maiúsculo. Só há uma luz do mundo, um Messias, um Salvador, um que guia a toda a verdade, a toda a justiça, e isso não eram os fariseus, não era Israel como nação, não, é o próprio Jesus. Então a afirmação que Jesus faz aqui é muito forte. E não poderia passar batida para os fariseus. Os fariseus ouviram isso e falaram, opa, peraí. Agora o cara tá forçando a barra. Tá, como diria o Gilberto, se perdendo o personagem. Olha o que diz aí o versículo 13 então. Então lhe objetaram os fariseus. Eles responderam para Jesus, tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, teu testemunho não é verdadeiro. Aqui é uma questão um pouco óbvia, a gente pode perceber isso, mas para o judeu isso era mais forte. Porque para o judeu, diante de uma acusação ou de uma afirmação, para uma coisa ser verdadeira sobre alguém, você tinha que ter mais de uma testemunha. Lembra disso? Tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Então, quando aparece alguém falando, eu sou o Messias, tem alguém que confirma que você é o Messias? Não, só eu. Então, não tem ninguém confirmando, eu não vou acreditar em você, é a sua palavra. Se você falar que você é o presidente do Brasil, eu vou ter que acreditar. Se você falar que você é o presidente dos Estados Unidos, eu vou ter que acreditar. Não dá. Precisa ter alguém confirmando junto com você. E eles estão acusando Jesus de não ter ninguém que confirmasse isso. Só tem você falando, você pode falar o que você quiser.
a sua palavra só, ela não te garante isso que você está falando. É uma afirmação muito grande essa que você está fazendo. Precisa de outras testemunhas. E as suas palavras somente não contam. Eles estão tentando descredibilizar Jesus. Eles estão tentando desacreditar Jesus. E se você... Não precisa abrir aí, eu vou ler aqui. Mas lá, alguns capítulos atrás, em João 5,31, Jesus disse assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E ele disse isso para esses homens, para os fariseus, para os mestres da lei. Ele falou, olha, se eu ficasse falando só sobre mim, se eu ficasse me exaltando, se eu ficasse falando como eu trabalho, como eu faço as coisas, só eu, para mim eu sou excelente, para mim eu sou quem eu afirmo ser. Não valeria, por isso que eu tenho testemunhas, por isso que o próprio Deus Pai testemunha a meu respeito, é por isso que as minhas obras testemunham a meu respeito, é por isso que o Antigo Testamento testemunha a meu respeito, aponta para mim. Jesus fala, eu não estou sozinho, várias testemunhas apontam para mim. Então, para os judeus, isso era uma acusação aqui de descrédito. Olha, você está falando que você é tudo isso, mas não tem ninguém que confirme isso. Jesus já falou que não. Tinha confirmação externa. Mas aqui o argumento de Jesus vai ser um pouquinho diferente além disso. Vai ter isso, mas vai ser um pouquinho diferente além disso. Olha só como continua aí. Então, os fariseus parecem até que estão se referindo de modo sarcástico ao que Jesus disse. Peraí, lá atrás você não disse que o seu testemunho sobre si mesmo não valia? E agora você está dando um testemunho sobre você de novo? Peraí, a coisa não tá certa. Mas agora Jesus vai responder a isso. E olha como a coisa continua. Respondeu Jesus e lhe disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Mas por quê? Ele diz: porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Jesus revela aqui a ignorância daqueles homens, porque eles não percebiam que Jesus era o enviado de Deus. Eles não percebiam isso. Eles não percebiam que Jesus tinha vindo do céu, enviado pelo próprio Deus. Era um comissionado de Deus, era o Messias escolhido por Deus. Os fariseus não percebiam isso. E mais, a ignorância desses homens era tão grave que em ocasiões anteriores, se vocês lerem João 7, vocês vão perceber que eles não sabiam nem mesmo a cidade natal de Jesus. Eles pensavam que Jesus era da Galileia, mas na verdade Jesus era de Belém. Uma cidade real, uma cidade messiânica e que tinha promessa. E Jesus fala, vocês não sabem nem a minha cidade. Vocês não sabem nem que eu vim do Pai. Vocês estão completamente perdidos. Vocês não sabem nada sobre mim. Vocês não sabem da minha origem e vocês não sabem do meu destino. Porque depois que eu terminar aqui, eu vou voltar para o céu. E vocês não sabem disso. Mas o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, quem me enviou, e eu sei para onde eu vou depois. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, olha, é verdade que precisam de 2 ou 3 testemunhas, mas isso se aplica ao mundo de vocês. Porque no mundo de vocês é preciso que haja mais testemunhas, porque é um mundo de mentirosos, é um mundo de enganadores, é um mundo que precisa de confirmações. Mas eu estou acima disso porque eu vim do céu. Eu sou o próprio Deus. Qualquer coisa que eu falar, é evidente que vai ser verdadeira. O meu testemunho é sempre verdadeiro, porque eu sou o próprio Deus falando isso. Eu sei que eu vim do céu. E eu sei que eu vou voltar para lá. Vocês não sabem disso. Então Jesus responde aí, nesse primeiro momento, responde a ignorância desses homens. E olha aí o versículo 15. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou só eu, porém eu e aquele que me enviou. Aqui é interessante observar o seguinte. Jesus fala no versículo 15 sobre julgar segundo a carne. O que Jesus quer dizer aqui é que esses homens, eles julgavam de acordo com critérios humanos. Se vocês olharem aí um pouquinho mais para frente, vocês vão ver, ali em João 8 mesmo, no versículo... cadê aqui? No versículo 19, vocês vão ver que eles perguntam para Jesus, onde está teu pai? Porque Jesus afirma ter sido enviado pelo Pai. E eles falam, onde está teu pai então? Só que o modo como eles fazem essa pergunta, parece que eles estão confiados na credibilidade que uma paternidade traria. Assim, quero dizer o seguinte, quem foi que te enviou? Foi o Maurício, lá da Zona Norte, que ninguém conhece? Ou foi o fulano de tal, todo pomposo, real,
Foi o presidente da Espanha que te enviou? Foi alguém importante ou foi um Zé desconhecido? Onde está teu pai? Quem é esse que te enviou então? Porque a tua credibilidade para a gente te ouvir tem que estar baseada nisso. Só que isso é um critério humano. É você apoiar uma mensagem, a credibilidade de alguém, em cima de uma autoridade de outra pessoa, de alguém que envia. Mas eles estão tentando pegar Jesus em algum ponto. Eles estão tentando descredibilizar Jesus. Quem que foi que te enviou? Quem é esse seu pai aí? Onde é que ele está? Então isso é julgar aqui segundo a carne. É usar critérios que eles inventavam, que eles atribuíam como sendo verdadeiros, como sendo os critérios máximos aí para validar ou invalidar as palavras de Jesus. Mas Jesus fala que, diferente daqueles homens, ele mesmo não julga, ou seja, ele não condena ninguém. Ele não vira assim e fala, não, isso daí que você está falando, isso daí você não tem credibilidade nenhuma, você está condenado por causa disso, disso, disso. Nesse momento da sua vida, do seu ministério, Jesus não veio como juiz. Um dia no futuro, Jesus será juiz. Mas naquele momento, Jesus não veio como juiz ainda. Tanto que lá em João 12, se vocês virarem um pouquinho as páginas da Bíblia, vocês vão ver que nesse momento a postura de Jesus é outra. O alvo dele não é sentar-se como um juiz e condenar as pessoas. Mas ele veio para salvar. E no futuro ele virá para julgar. Mas ele não julgará como os fariseus. Depois eu vou ilustrar um pouco mais esses critérios humanos aí para vocês. Mas olha só aí o que diz João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Naquele momento, Jesus não sentou no mundo como juiz. Jesus veio como salvador, para morrer na cruz. No futuro, ele vai se assentar como juiz, para julgar todos. Agora, não. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, diferente dos fariseus que usavam critérios humanos, me fala aí qual que é seu sobrenome. Meu sobrenome é Galiardi. Esse cara é poderoso. A Ana aí, o Gilberto. Meu sobrenome é Granconato. Meu sobrenome é Silva, meu. Não. Silva? Que outro nome, sobrenome de pobre tem aí? Santos. Nossa! Aí não dá. Agora, você está falando que você é o Messias e você é Jesus dos Santos. Não. Agora, se você fosse um Jesus Galiardi aí, aí é de imponência o negócio. Mas Jesus não julga com esses critérios. Jesus fala, eu julgo de acordo com a minha palavra. Eu julgo de acordo com o Evangelho. Se você creu no Evangelho, se você creu na verdade ou não. Mas agora, eu não julgo ninguém. Meu julgamento está lá no futuro. Agora eu vim para morrer. Agora eu vim para salvar os pecadores. Então essa é a resposta que Jesus dá. E olha como continua aí, versículo 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Aqui Jesus está aludindo a algo que era conhecido dos fariseus. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 17, é dito que para uma acusação, para uma afirmação sobre alguém ser considerada verdadeira, precisava de 2 ou 3 testemunhas. Isso era conhecido deles. E Jesus fala, na lei de vocês está escrito isso. E aí ele vai mostrar quem é que então está testificando. Ele não precisava disso. Jesus não precisava de 2 ou 3 testemunhas, porque ele é o próprio Deus falando. Ele está acima dessa realidade. Mas ele fala, já que a lei de vocês fala isso, então eu vou mostrar quem testifica junto comigo. Ele diz, versículo 18, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Vocês lembram de alguma ocasião em que o Pai testemunhou claramente que Jesus era o Messias? No batismo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E os milagres que Jesus fazia testemunhavam de que, de fato, Deus estava apoiando Jesus como Messias, tinha enviado ele. Então Jesus fala, eu testemunho, e o meu testemunho já seria suficiente, porque eu sou o próprio Deus, mas além disso, o Pai que me enviou também assina embaixo. Ele, de fato, é o Messias. Ele é aquele que eu enviei. Então, versículo 19, então eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Aqui, aquela resposta um pouco ácida, né? Peraí, você está falando de pai, mas quem é teu pai? Teu pai é o Antônio Hermílio de Moraes? Seu pai é o Elon Musk? Seu pai é... Quem é teu pai? O teu pai é o Ribeirinho de não sei o quê. Quem é teu pai? E Jesus responde, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Vocês não têm respeito por mim, vocês não me acolhem, porque vocês não me conhecem e vocês não conhecem a Deus.
Porque se vocês conhecessem a Deus de verdade, vocês iriam me ouvir. Vocês iriam me conhecer, vocês iriam me acolher. Então é muito interessante ver como Jesus responde aqui. Só que isso que Jesus faz aqui foi o que alguns capítulos anteriores rendeu uma acusação de blasfêmia para ele. Olha o que diz aí João 5. João 5,17. Mas ele, Jesus, lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pai aqui, P maiúsculo, Deus Pai. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso porque, diferente do que a gente pensa hoje na figura do Pai, quando nos tempos bíblicos você falava que você era filho de alguém, significava que você compartilhava da mesma natureza daquele alguém. Então quando Jesus fala, eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus, Jesus estaria falando que ele é o próprio Deus, que ele compartilha da natureza divina. E isso para o judeu era uma afirmação digna de morte por apedrejamento, blasfêmia. Terrível, não podia fazer isso. E Jesus faz essa afirmação de novo aqui. Ele fala que o meu Pai me enviou e vocês não conhecem nem a mim, nem ao Pai. Versículo 20 termina. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio. Era o lugar onde eram depositadas as ofertas ali no templo. Quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Aqui você tem um primeiro momento que é uma tensão relativamente tranquila. Não tem ninguém pegando em pedra, não tem ninguém indo para as vias de fato, você não tem nenhuma palavra ofensiva, você tem talvez algum sarcasmo, alguma coisa ali, mas já é o começo de uma tensão que vai escalando conforme a festa dos tabernáculos vai passando. Mas olhando aí para esse trecho, esse primeiro trecho, o que vocês percebem da postura, das reações, das atitudes desses homens? Arrogância? Por que, Esther? Você lê com arrogância. Uma coisa de, você está falando isso aí, mas cadê teu pai, então? Exatamente. Tentando enquadrar Jesus, tentando deixá-lo ele ali, sem ter para onde sair, mostrando, olha, você não tem nada. Você não tem credibilidade nenhuma para falar disso. Então, arrogância, ok. Os falsos mestres são arrogantes? Vocês já viram aqueles videozinhos do... sabe aquele Valdomiro? Sabe o Valdomiro? Como que chama a igreja dele? A Mundial, né? Vocês já viram que tem duas... Ele fica de pé assim, num palanque, e aí fazem filas, né? E aí ele vai botando a mão na cabeça. Para contagem de boi, né? 1, 2, 3, vai passando assim. E aí você vê ele chegando lá, ele todo arrogante lá. E aí o pessoal tenta demorar mais, ele meio que... Vai, passa logo, passa... Todo arrogante, não encosta, não fala nada, não dirige a palavra a mim. Uma arrogância, uma prepotência, uma soberba. Né? Típico dos falsos mestres. Estão dos outros. Né? Não fale comigo, não me toque. Tá? Okay? Mostrando essa suposta superioridade. Okay? O que mais? Então, aí você tem um problema duplo. Os falsos mestres chegam a usar a verdade para descredibilizar, distorcendo a verdade, né? Eles tentam descredibilizar Jesus e eles querem apagar, eles não querem que ninguém ouça Jesus. Então eles tentam, de todo modo, mostrar que não tem crédito nenhum que ele está falando, é tudo mentira, tem que ser ignorado. Okay? Os falsos mestres fazem isso hoje também. O que mais? Acepção de pessoas, por quê, Dani? Já que se fosse um homem de influência e tudo mais, não, aí por favor, a gente vai te ouvir e tudo mais. Agora, se fosse alguém desconhecido, alguém sem relevância nenhuma, sem influência nenhuma, era alguém que não era digno de ser ouvido. Okay? Então, acepção de pessoas. Os falsos mestres fazem isso? Eles têm uma postura de acepção de pessoas? Se você consegue contribuir bem, você ganha destaque. Se você não contribui, é pobrezinho, aí você fica para sempre lá no fundão, lá nos bancos, lá, tudo quebrado já, né? O que mais? Presunção. O que você pensa com isso, Kevin? Eles estão inventando... O critério é deles, o subjetivo deles, né? Então, homens presunçosos, que se acham na autoridade de definir as coisas. O que mais?
Quem falou? Diga, Luana. Ignorância? Em que sentido? Embora eles se coloquem como alguém que está guiando o povo para a verdade e tudo mais, o próprio Senhor fala que eles não conhecem a Deus. E por isso não conhecem Eles se acham estar tão por cima, mas eles não sabem nem mesmo a cidade natal de Jesus e não conhecem o Pai que eles afirmam conhecer. E é curioso você ver que os falsos mestres são assim, eles afirmam grandes coisas. Não, eu e Deus, estamos próximos ali, conexão direta. Mas na verdade eles estão longíssimos, totalmente afastados de Deus. O que mais? Incredulidade. Porque eles ficam questionando ele, né? Eles não aceitam a palavra dele logo de novo. Eles ficam querendo questionar e achar um erro, mostrar que ele está errado. Eles não acreditam nele. Ok. Vou falar um pouquinho mais disso aqui. Eu destaquei algo parecido. O que mais? Eu acho que tem isso, que eles jogam meio que uma coisa para ver se Jesus ia cair. Eles são ardilosos. Jogam aquilo, vamos ver se ele vai passar. Vamos ver como que ele vai sair dessa situação aí, ok? O que mais? Enfim, a gente está só no primeiro bloco. Você já vê o perfil desses homens aí, como eles agem. Mas eu fiz aqui 2 destaques só. Agregando aí a tudo que vocês falaram. Primeiro destaque, estou usando meu controle novo, não? Funcionou. Primeiro destaque é a primeira reação dos falsos mestres à verdade é a oposição. Que resume um pouco do que a Sofia falou e um pouco do que a Ana falou também. Como foi mencionado, se vocês olharem o versículo 13, como foi mencionado anteriormente, aí no versículo 13, eles perguntam para Jesus, eles falam para Jesus, né? Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Eles querem desacreditar Jesus, eles querem descredibilizar o que Jesus está falando. Tanto porque era o próprio Jesus falando de si mesmo e precisava de mais testemunhas, como, assim como eu disse para vocês, pode ser que eles estejam usando de um certo sarcasmo, levantando aquilo que Jesus falou alguns capítulos atrás. Peraí, você disse lá atrás que se você falasse de si mesmo não era verdade, agora você está falando de si mesmo? Então, seja como for, quer eles estejam se referindo a esse episódio direto ou indiretamente ou não, o fato é que eles querem, de algum modo, desacreditar Jesus. Eles querem colocar Jesus em xeque. Eles querem falar, olha, não ouçam o que esse homem diz. E eles se levantam no meio da festa e falam, o que você está falando não é digno de ser ouvido. Então os falsos mestres têm essa postura de oposição à verdade. Quando você apresenta a verdade, eles se armam e vão contra, vão para cima. Eles não podem ficar calados. Eles têm que se mobilizar contra isso. E essa postura que eles têm, que a Ana mencionou, de armar arapucas, armadilhas, tentar pegar Jesus em alguma coisa, é algo que acontece algumas vezes. Olhem aí, por exemplo, o que diz Mateus 22. Mateus 22, 15. Olha aí uma ocasião em que eles tentam pegar Jesus para acusá-lo de algo. Olha só. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Interessante que os fariseus se juntam com os herodianos, mas não eram grupos amigos. Então você vê que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles se unem para destruir Jesus. Você se une até com o capeta. Essa era a filosofia deles, certo? É o que a gente vê na política de São Paulo, na política brasileira e tudo mais, né? Você pega vice, tudo mais, junta aí, faz o negócio todo, o que importa é Geraldo Alckmin com Lula, né? Aquela coisa toda. Vai voltar pra cena do crime, tá lá, Lula lá, então é isso daí. Vende a tua alma, é isso daí, sempre foi assim, sempre vai ser. Eles fazem a mesma coisa assim. Para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Eles são safos aqui, né? Estão tentando dobrar Jesus com palavras ali, elogios e tudo mais. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia... Por que essa pergunta foi uma pergunta maliciosa? Por que Jesus ficou aqui? Eles pensaram que Jesus teria ficado numa sinuca de bico. Por quê? Porque se Jesus falasse que não era para pagar tributo a César, Jesus teria problema com quem? Com César, com os romanos. Se ele falasse que tinha que pagar tributo a César, ele teria problema com quem? Com os judeus que não queriam pagar tributo. E aí eles falaram, pronto, agora Jesus não vai ter pra onde correr. E então eles armaram tudo isso para pegar Jesus. E Jesus,
conhecendo a malícia deles, dá uma resposta que foge dessa tensão toda, né? Ele diz, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele perguntou, de quem é essa esfinge e inscrição? Responderam, de César. Então disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram-se. Jesus mostra aqui que existem coisas que são para o Estado e coisas que não são para o Estado. Então, isso tem a marca de César, vai para César. O resto, que tem a imagem de Deus, vai para Deus. É dedicado a Deus. Enfim, resumo do resumo aí. Mas você vê a postura desses homens aqui. Se vocês olharem Lucas 6, vocês vão ver de novo a artimanha desses homens, a malícia desses homens aqui. Lucas 6. Lucas 6:6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Eles estavam de olho lá. Vamos ver. Tem um homem, ele está curando as pessoas, ele faz milagres. Tem um cara ali que está com um probleminha. Vamos ver o que ele vai fazer. É sábado, ele não pode fazer nada. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Olha a postura desses homens aqui. Eles estavam esperando para ver o que Jesus faria. E é curioso aqui você observar que mais para frente a gente vai ver quais são as respostas de Jesus aos fariseus. Agora aqui é o que os falsos mestres dizem. Depois a gente vai ver o que Jesus diz a tudo isso. Mas você vê que Jesus, sabendo do coração deles, chama eles para a roda. As coisas estão lá dentro. Jesus fala, vocês aí, pode fazer isso ou não? E ele vai lá e cura. Então Jesus confronta os homens chamando eles. É muito diferente da postura que a gente vê hoje em dia, onde aquela coisa, não, o crente não pode ser alguém que provoca o outro, o crente não pode ser alguém que acusa, não pode julgar, não julgueis, que isso, não pode, né? Não. Jesus fala, vocês estão pensando isso? Isso está errado, venham para cá, vamos ver aqui agora como que as coisas funcionam, como é a verdade. E Jesus questiona publicamente a postura daqueles homens. Mas você vê que eles têm essa tendência de oposição. Isso mostra para nós que esses questionamentos que eles fazem aqui nesse trecho não eram meras discordâncias teológicas. Eles não discordavam de Jesus em um ponto e outro. Jesus pensa de um jeito, eu penso em outro. Não. Era uma discordância, uma ruptura completa, absoluta, e que mostrava a indignação e a fúria deles contra Jesus. Agora, o fato desses homens ficarem, dos falsos mestres, dos que ensinam o erro e tudo mais, ficarem armando essas ciladas diante da verdade, tentando pegar alguma coisa dos crentes, isso tem que nos ensinar, porque nós, como crentes, nós somos observados pelos ímpios. Os ímpios estão o tempo todo de olho em nós. Inclusive os falsos mestres estão de olho em nós. E eles esperam algum deslize para que então eles te peguem e falem, ahá, você não era o crentão piedoso? Ahá, não era você que falava que não podia fazer isso e aquilo? Cadê? Cadê aí? Ó, caiu todo o discurso. Esses homens esperavam Jesus, maquinavam como eles podiam pegar Jesus de algum modo e ficavam só de olho esperando. E hoje os incrédulos, os ímpios e os falsos mestres esperam a mesma coisa. Não é você que fala isso e aquilo, não é você que defende isso e aquilo. Cadê então? Cadê você que é o crentão? E então nos acusam. E então se levantam contra nós, jogando essas coisas, esses supostos deslizes na nossa cara. Como que a gente tem que lidar com isso então? Olha o que diz aí 1 Pedro 2. A gente tem que se esforçar para que o nosso testemunho seja sempre correto. E para que as acusações que eventualmente fizerem contra nós, tentando supostamente pegar a gente no pulo, nunca correspondam à realidade. Olha o que diz aí 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles vão acusar vocês, mas essas acusações têm que ser mentira. Ah, a Sofia falou isso, mentira. Ah, a Vivian fez isso, é mentira. As minhas obras testemunham de que isso que vocês estão falando é uma acusação mentirosa. Eu sei que vocês estão me olhando, esperando qualquer deslize para me acusar. Porque o meu testemunho constrange vocês. O meu testemunho intimida vocês. O meu testemunho condena vocês. E eu sei que vocês estão esperando qualquer oportunidade para falar: olha lá o crentão. Olha lá o cara que se acha tal. Olha lá, viu? Falhou. Olha, você peca como a gente. Olha só como você é todo hipócrita, viu? Eu falo: não. As acusações de vocês são mentirosas. As acusações de vocês são infundadas. O meu testemunho mostra que o que vocês estão falando é uma mentira. Era isso que Jesus mostrava na sua fala, nas suas ações, e é assim que o crente tem que fazer também. A gente tem que estar ligado. Os falsos mestres, os ímpios, eles estão nos observando. E qualquer deslize, eles vão tentar atacar isso na nossa cara para nos descredibilizar. Olha lá, o cara que fala que tem que ir para o céu, mas ele mesmo não faz nada. Olha lá o cara que fala que tem que se guardar puro, mas ele mesmo não se guarda. Olha lá. É assim que os falsos mestres agem, é assim que os ímpios em geral agem também. Certo nessa primeira reação? Vocês concordam com essa postura? Já viram isso acontecer outras vezes? Não é comum, né? Agora tem uma segunda, e a gente vai parar por aqui. A segunda reação que eu destaquei aqui é um julgamento carnal. Essa acusação que Jesus faz para esses homens. Vocês julgam de modo carnal. Aí no versículo 15, Jesus diz isso, né? Vocês julgam segundo a carne. O que é julgar segundo a carne, né? A ideia é que os judeus julgavam e condenavam, descredibilizavam Jesus, falavam: não, o que ele fala não é verdade, o que ele fala não é certo, ignorem isso. Eles faziam essa condenação a partir de regrinhas e padrões que eles próprios inventavam. Olha só o que diz aí João 7. João 7, 23. E se o homem pode ser circuncidado em dias de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É interessante que os crentes hoje em dia sabem falar não julgueis, né? Eles apagam tudo o resto do versículo, né? Mas o que Jesus condena é o julgamento baseado nas suas impressões. Ah, eu acho que quem é loiro tem mais credibilidade do que quem é moreno. Ah, eu acho que quem tem mais de 1,80 m tem que ser ouvido muito melhor do que um cara que tem 1,60 m. Acho que os carecas não são confiáveis. O Jean, por exemplo, tadinho, né? Eu acho que agora quem é cabeludo, essa pessoa tem que ser ouvida. Isso daí é critério humano. Ah, eu acho que quem tem dinheiro tem que ser ouvido. Quem não tem dinheiro tem que ser ignorado. Isso é critério humano, é superficial, é de aparência. É isso que Jesus condena. Mas ele fala: julguem de acordo com a justiça. É um padrão acima de tudo. É um padrão acima de todos nós. Esse é o padrão que o crente julga para falar: isso é mentira, isso é verdade. Ouçam esse homem, rejeitem aquele homem. É isso que Jesus ensina aqui para nós. Mas aqueles homens julgavam de modo carnal, ou seja, eles julgavam de acordo com padrões que eles mesmos inventavam de verdade, de justiça. E o que esses homens faziam era isso, em relação aos outros, e especialmente em relação a Jesus. Peraí, a espiritualidade, a verdade tem que ser baseada se você é como nós. Se você anda como a gente anda vestido, se você anda como a gente, se você anda com a gente, se você pensa como a gente pensa, se você faz o que a gente faz, esse é o critério pelo qual a gente julga. Jesus fala: isso é invenção, vocês inventaram isso. Isso é coisa da cabeça de vocês. Isso não é a verdade. E os falsos mestres, eles fazem isso, eles inventam critérios da cabeça deles. Você só é santo se você usar saia, mulher usar saia até esconder o tornozelo. Você, homem, só é santo se você não tiver barba. Você é igual Geel. Jean, eu, quem mais tem barba? Nicolas, tudo uns pagãos, não pode ter barba. Né? Bigode é meia unção. Meia unção. Você só é santo se você anda com a Bíblia preta debaixo do braço. Você só é santo se você vai na igreja de terno e gravata. O Gilberto, quando chegou aqui na igreja, só vinha terno e gravata. Por quê? Porque pensaram: eu sou santo. Para ir na igreja tem que ser santo. E para ser santo tem que usar terno e gravata. Não é isso que os falsos mestres fazem? Não é isso que a falsa religião promove? Padrões de santidade, padrões de justiça que não são baseados na Bíblia, são invenções humanas. E Jesus está falando: vocês promovem esse tipo de coisa.
Vocês julgam segundo a carne. E vocês estão me recusando aquilo que eu estou pregando porque vocês estão se baseando no que vocês acham que é verdade, no que vocês acham que é certo, e não na justiça, não naquilo que é correto. E os falsos mestres inventam esses critérios a todo tipo aí. É muito comum nos debates que eu vou, o pessoal fala assim, não, você não pode criticar o movimento pentecostal porque você nunca teve uma experiência com Deus. Nunca falou charamanaias, nunca falou essas coisas todas. E esse é o critério de verdade. Se você falou charamanaias, esse é o critério para você ser santo. Agora, se você não tem uma experiência com Deus, você não pode criticar. A sua igreja tem poucos membros, a sua igreja tem 200 e poucos membros. Quem é você na fila do pão? Quem é você para falar alguma coisa? Você se acha o dono da verdade? Você é arrogante, mas quem disse que tamanho de igreja é critério para fidelidade? No livro de Apocalipse, igreja fiel era igreja pequena. Qual que é o critério? Que critério é esse? Você tem uma mente retrógrada. Olha como você se veste igual um velho. Você não abraça as causas do mundo contemporâneo. Você é uma pessoa que ficou travada lá atrás e, portanto, você não pode opinar sobre as crises da modernidade. Então, colocam esses critérios de igrejas que abraçam causas LGBT e tudo mais, essas coisas aí. Critérios. Isso mostra que as falsas religiões são construídas em cima dessas coisas. E quando a verdade se levanta, ela ataca o fundamento das falsas religiões. E os falsos mestres têm que se levantar, como eles fizeram aqui. E eles têm que impedir aquilo. Eles têm que silenciar o que Jesus está falando. Eles têm que silenciar a verdade. Porque senão, o fundamento da religião que eles construíram vai embora. Senão, o status deles, que eles defendem a partir dessas coisas, vai tudo embora. Essa é a postura dos falsos mestres. Só que quando alguém se converte, a mente muda, né? Esses critérios são deixados de lado. Olha só o que diz Paulo aí em 2 Coríntios 5, e eu vou terminar lendo esse texto. 2 Coríntios 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. O que é conhecer segundo a carne? É você ler, interpretar, julgar as pessoas a partir de critérios humanos. Paulo fala que nós não julgamos mais as pessoas a partir de critérios humanos. Nós não julgamos mais se vamos ouvir, se vamos rejeitar, se vamos acolher, se vamos abraçar alguém a partir de critérios humanos. Nós não fazemos mais isso com base em status social, em cor de pele, em estatura, em quantidade de cabelo que tem na cabeça, em cor de roupa. A gente não adota mais esses padrões. E, inclusive, o próprio Jesus, um dia, já foi lido por nós com critérios errados. Nós, quando éramos incrédulos, olhávamos para Jesus como alguém que era... qual a palavra que o pessoal usa? Alguém que Não, filósofo, alguém que é paz e amor, alguém que é uma coisa meio Jesus hippie, assim, uma coisa meio frouxa, uma coisa meio todo mundo é feliz, o amor abraça tudo. Um dia nós olhamos para Jesus desse jeito. Jesus apoia tudo isso. Isso é um critério humano. Hoje nós não vemos mais Jesus desse jeito. Nós sabemos quem é Jesus e o que significa segui-lo. Antes, talvez nós olhássemos para Jesus como um tirano. Que é isso? Alguém que me obriga a segui-lo para ir para o céu. Isso é um tirano, é um ditador. Mas hoje nós rejeitamos isso. Falamos, não, ele não é um ditador. Ele é Deus. Ele é o Salvador. Eu não leio mais com essa ótica. Às vezes alguém podia olhar para Jesus e falar, não, na verdade Jesus é um filósofo, é um mestre moral, é alguém que ensinava algumas coisas, mas ele não é Deus, ele não é nada disso. Não, agora é o contrário. Nós sabemos que ele é Deus. E ele não é só um filósofo, só um mestre, só alguém que ensina a gente a viver bem. Então, um dia, todos nós lemos Jesus e as pessoas a partir desses critérios que os fariseus usavam. Critérios que nós inventamos ou critérios que nós abraçamos, que os outros inventaram e nós abraçamos. Mas quando a pessoa se converte, quando ela olha para Jesus e fala, eu não posso viver por esses critérios. Jesus não pode ser medido por esses meus critérios. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz no meu lugar. Jesus é aquele que voltará um dia e nos levará para a eternidade. Quando eu leio Jesus a partir disso, então toda a minha leitura do mundo muda. E eu não leio o mundo mais como os fariseus liam a partir de um julgamento carnal. Então a minha vida espiritual muda, tudo muda. Tudo muda. Meus olhos mudam. Porque eu não interpreto mais a vida a partir dessas invenções
como os fariseus faziam. Mas os falsos mestres faziam isso, e Jesus critica isso, porque eles estavam rejeitando Jesus e o que Jesus falava por conta das invenções deles. E os falsos mestres continuam fazendo isso hoje em dia. Então, essa é a primeira parte aí. A tensão ainda está light. Mas conforme a gente for explorando o resto do capítulo, do versículo 21 em diante, vocês vão ver que a tensão vai aumentar até o ponto deles quererem matar Jesus, como eles já tentaram outras vezes. Mas a gente vai percebendo então as reações desses falsos mestres. E aí, considerações? Esse encontro está um pouco mais ácido, né? Está um pouco mais pesado. Vamos voltar para Nicodemo, vamos voltar para a mulher samaritana. Não, tem que passar pela parte difícil aí. Né? Mas isso serve para nos alertar. Os falsos mestres estão aí. E eles continuam reagindo à verdade do mesmo jeito. Quando você pregar a verdade, não espere nada menos do que oposição e um julgamento carnal. É isso que vai vir sobre você. Foi o que veio sobre Jesus e é o que vem sobre você. Agora, se você não é crente, você vai estar do lado deles, né? Eles vão falar, aí não tem oposição. Só tem oposição se você de fato é um crente. Aí sim você vai ter oposição dos falsos mestres. Diga, Mal Black, Maurício. Quando eu era da Pentecostal, eu comecei a ter mais contato com as igrejas reformadas, eu lembro que eu comecei a questionar, né? Você começa a questionar a verdade com aquilo que eles pregam, que é a torção da verdade, assim, digamos. Eles fazem isso mesmo, eles se opõem ao ser. Chega lá, você está na sua igreja e fala, olha só, eu descobri que Deus é soberano. O quê? Você é louco de falar isso? Quem você pensa que é? Não, mas aqui a sua postura está errada. O quê? Você está falando que eu, o ungido do Senhor, estou errado? E se opõe, ataca, tudo mais. Vou dar um exemplo, quando eles iam me levantar líder lá, eu sou neófito, não tem como. Então, tipo, um dos versículos que eu usei foi, eu sou neófito e tal. Não posso ser pastor, né? Está escrito aqui, ó, que o pastor não pode ser novo na fé. Aí quando terceiro, a verdade, fala, não, quando Jesus vem apenas falar para apacentar as ovelhas, então, tipo, eles distorcem tudo. Exatamente, de acordo com os critérios deles. Exatamente. Eu imagino que vários de vocês tenham passado por essa experiência. O nosso grupo é um grupo muito amplo. Tem gente que veio de seita, tem gente que veio de outras igrejas, tem gente que nasceu aqui. E é curioso que quem nasceu aqui talvez não perceba a veracidade e a vivacidade do que a gente está falando aqui. Esses homens, eles se comportam até hoje exatamente desse jeito. E se você sempre foi daqui, se você fala, não, isso é conto da carochinha, isso aí que o pastor está falando é assim, Deus te livre de cair na mão de um desses homens. Porque quando você estiver diante deles, você vai ver que esses homens são agressivos, assim como eles foram com Jesus. Então você tem que estar vacinado contra isso. David Lyon. Uhum. Ela que apresentou o evangelho da minha família. Eu nasci no lar cristão, pequeno, né? Então, ela foi procurando outras igrejas e ela acabou se perdendo. E eu não acreditava nesse mundo, eu achei que todas as igrejas eram igual, até ver como ela está hoje, né? Porque ela acredita em coisas absurdas, sendo que ela que apresentou o evangelho. Ao perigo, exatamente. Então tem que estar atento para não ceder, não vacilar, porque eles estão aí, esperando para roubar, matar e destruir. É isso que eles fazem. E eles fazem desse jeito aqui. Então não espere nada menos do que oposição e julgamento. E na próxima oportunidade a gente vê outras reações aí. Se você quiser ir lendo na sua casa, vai lendo. Lê Mateus 23, vê lá os falsos mestres, para que você tenha um perfil bem delineado do que esses homens podem fazer e ainda fazem hoje. Vamos orar para terminar então. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos livre dos falsos mestres. Obrigado porque o Senhor tem protegido a nossa igreja, tem protegido esse grupo, libertou tantos aqui desse contexto. Obrigado porque na tua palavra nós temos um perfil muito claro desses homens e das reações, das posturas que esses homens têm e continuam tendo ainda hoje. Livra-nos deles, por favor. Dá-nos atenção, dá-nos discernimento, para que nós possamos perceber a ação desses homens, fugir, confrontá-los, levantar a verdade, mesmo diante de oposição, mesmo diante de ataques, que o Senhor nos revista de firmeza e de conhecimento para fazê-lo. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento, aí depois nos leve de volta para casa em segurança. Em nome de Jesus, amém.